Agora, na baixa tensão, existe um sistema que todo mundo tá acostumado. Quando a gente tem a subestação de baixa tensão, a gente tem a caixa de medição e a medição normalmente ela é indireta. Então eu tenho TCs do tipo janela. Esses TCs do tipo janela, os cabos vão passar dentro dele e no secundário desse TC eu vou conseguir fazer a aquisição do sinal de corrente, no transformador de corrente, perfeito? Essa aquisição do sinal de corrente, ela, como eu falei, sempre vai ter. E o TC de baixa tensão ele é diferente do TC de média tensão. A gente tem TCs de baixa tensão do tipo barra, que é uma barra de entrada e uma barra de saída. E a gente tem TCs de baixa tensão do tipo janela, que é o mais comum da gente ver aí no sistema, né? Que ele é mais, vamos falar de certo modo, mais simples de ser instalado, talvez com TC de barra. Então vai depender muito da sua solução. Então é esse TC agora que a gente vai utilizar no relé de proteção, ao invés daquele TC que a gente tinha lá, né, isolado, né, encapsulado em epóxi, né, que ele é próprio, ele é feito dessa maneira, né, e ele tem dimensões muito maiores justamente para ele isolar, né, entre o seu ponto quente, né, que tem tensão, e a sua base, né, ou seja, entre fase e terra ele tem que ter essa isolação, mesmo porque ela está toda em contato, né, a sua base, que é aterrada, ela está em contato com o terminal de cima. Então, só não acontece aqui uma fuga porque você tem essa isolação em epóxi que não permite. Aqui nesse TC, muitas das vezes você nem vai ter isolação às vezes, porque o próprio cabo às vezes é isolado e você não precisa de ter essa isolação no caso de um toroide, por exemplo. Então, você vai ter o TC janela lá no cabo. E aí, desse TC, você vai mandar para o painel. A gente tem um transformador de potencial também de baixa tensão. Pode ser que eu use ou não. Como eu falei para vocês, na baixa tensão, o que a gente vai ter? A gente pode ter tensões de 380, 220, que são tensões que o relé normalmente suporta. Por que eu falo normalmente? Você tem que conferir qual que é a tensão máxima contínua do sensor de tensão do relé. E da mesma forma que a gente fazia aquisição de sinal da média tensão, tensões da fase A, B e C na média, a gente vai fazer na baixa tensão quando a proteção é na baixa. Só que não necessariamente eu uso o TP de baixa tensão, o transformador de potencial de baixa tensão. Por quê? Eu posso fazer a aquisição direta do barramento. Agora, asterisco, um grande cuidado que você tem que tomar, principalmente quando a gente está tratando de usinas, né, solares fotovoltaicas, pode acontecer, né, mais para potências maiores, da gente ter inversores aí, né, de 400, 600, 800 volts, 1000 volts até. Então, o relé naturalmente ele não vai ter condição de fazer essa aquisição do sinal e aí você vai ter que ter um TP para fazer essa transformação da tensão. É levada para uma tensão que o relé vai conseguir fazer essa medição. E lógico, qual que é o grande macete da proteção? Toda vez que você vai ajustar a proteção, se você está usando um TC, você vai colocar uma relação de transformação. O relé ele pede a relação de transformação. Então, por exemplo, ele vai pegar 400 volts e transformar para 110 volts. Ou eu vou fazer a aquisição do sinal de potencial de tensão direto do barramento. Quando eu faço a aquisição direta do sinal, a relação de transformação não existe, ela é unitária. Então, o TP ele é de 1 para 1, o RTP. Então, tem esse macetinho que você tem que tomar cuidado. Então, eu faço a aquisição direta do barramento, coloco a relação de transformação como unitária para tensão. Como eu vou ter TC, eu coloco a relação de transformação do TC. Aí já é um macetinho que você tem que tomar cuidado. A relação de transformação do TP vai ser unitária, perfeito?